Olá, já estamos ao vivo. Sente a vibração? Enquanto isso, eu vou colocando o tema da nossa live de hoje. Deixa eu colocar o tema aqui, depois eu vou chamar a nossa convidada. Como lidar com sentimentos negativos? Com sentimentos negativos. Deixa eu fixar aqui o comentário. Aguardando a Ivanete, então, entrar, minha convidada de hoje. Hoje a gente vai falar, então, como se lidar com os sentimentos negativos. Seja muito bem-vinda, Iva! Olá! Deixa eu pôr um filtro aqui para ficar mais bonitinho. Uhum. Esses filtros são tudo de bom, né? Foi a venda de Botox. Fica tudo bem. Ai, ai. Talvez eu vou filmar alguma coisa e quero pôr filtro também. Poder usar no dia a dia, né? É verdade. E aí, tudo bem? Tudo bem, seja muito bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Então, vamos falar hoje de um tema, né? Vamos buscar deixar isso aqui salvo também. E a ideia, então, é a gente trazer algumas dicas, alguns passos, algumas ações aí efetivas que as pessoas possam fazer para conseguir lidar com esses sentimentos negativos, porque eles permeiam a todo momento, né? Tem no trabalho, na vida pessoal, e muitas vezes a gente consegue perceber, gerenciar, mas muitas vezes não, né? E às vezes, na maior parte do tempo, a gente não consegue se dar conta desses sentimentos. Inclusive, eles ficam vivenciando ali no automático. Isso gera muito Principalmente prejuízo. no momento que nós estamos passando, né? Bem lembrado. Nesse momento da pandemia, a gente está trabalhando bastante em casa, estresse, preocupação, medo, né? Tudo Exato. isso que não é bom pra gente, né? E quando a gente se dá conta, a gente consegue administrar esses sentimentos, né? Mas às vezes, se a gente não se dá conta, a gente sente na energia, sente na indisposição, às vezes até na comida, vai gerando outros reflexos que é legal a gente estar atento. No humor, de repente eu estouro mais rápido e às vezes eu não me dou conta do porquê. Então, por isso que é bacana trazer a Iva aqui, para a Iva trabalhar com energia, com terapia. Então, ela consegue nos ajudar aí, às vezes, nesse olhar de coisas que não estão tão no nosso consciente. Então, como que faz isso? Eu, Iva, uso muito o termo, né? Quem conhece, quem é meu cliente, eu uso muito o termo assim, a limpeza de sentimentos. Eu não sei se fica claro quando eu falo dessa forma, mas é da gente entender que a gente tem que estar leve, a gente tem que estar realmente buscando tomar consciência desses sentimentos e se limpando deles. Ou seja, se eu tô com raiva, por exemplo, como que eu lido com isso? Eu preciso achar uma forma de eu lidar e eu tirar essa raiva, né? Olhar as coisas de um outro ângulo, porque esse sentimento negativo ele gera algo pesado, gera uma energia para mim, enquanto indivíduo, e isso ressoa nos outros. E também vai influenciar nas minhas atitudes, né? Porque a partir do sentimento que eu tenho, eu vou gerar uma ação, um reflexo. Nesse exemplo que eu dei da raiva, como que isso vai gerar um bom relacionamento, um bom ambiente ou coisas leves? Não vai, né? Então, de acordo com o que eu estou sentindo, é o que eu vou estar vibrando, levando para as outras pessoas. E dentro desses sentimentos que a gente colocou lá no bannerzinho, né? A crítica, a autocrítica, raiva, ressentimento, julgamento, mas é claro que existem muitos outros. Sim, tem muitos, né? Dentro dos teus atendimentos, o que você se depara mais? Assim, o que as pessoas mais colocam quando se fala nessa questão dos sentimentos? Dentro dos atendimentos, assim, o que eu percebo agora é que as pessoas estão vibrando muito medo, insegurança,
O sentimento de incapacidade, de insegurança na parte profissional também, isso já é uma coisa corriqueira, que a gente sabe que as maiores crenças é sentimento de incapacidade, de não merecimento. Essas duas crenças, elas são muito fortes na vida das pessoas. E isso faz com que elas realmente tenham uma vida bloqueada em todas as áreas. Quando a pessoa tem sentimento de incapacidade, sentimento de não merecimento, ela não se deixa ser feliz. Ela não se deixa trazer coisas boas para a vida dela. Porque toda vez que ela vai conquistar algo, aquela palavrinha lá dentro do inconsciente dela diz assim: você não é merecedor, você não é merecedora, você não tem capacidade disso. Então, o sentimento de incapacidade, sentimento de não merecimento são os sentimentos que mais machucam e que mais estão presentes na vida das pessoas. E hoje, devido a toda essa pandemia e tudo mais, é o medo, a insegurança também, né, que vem muito pesado. E isso e é assim, deixando bem claro que todos esses sentimentos, eles são energia. São energia que nós emitimos, porque nós somos seres eletromagnéticos. Nós emitimos uma energia e magnetizamos novamente mais daquilo. Então, se eu emito todo sentimento de não capacidade, de raiva, de medo, automaticamente eu vou estar trazendo mais daquilo para a minha vida, né? Para o meu corpo. E é aí que surgem as doenças também, né? Eu queria aproveitar e perguntar para quem está aqui com a gente, quem aí já passou por esse sentimento de não merecimento, de incapacidade? De repente escrever um eu, ou talvez você conheça alguém que já passou, que já sentiu, e de repente poderia fazer sentido você lembrar de alguém que poderia se beneficiar com esse assunto que a gente vai trazer hoje, você clicar no aviãozinho ali e de repente compartilhar essa live, para a gente trazer mais pessoas que possam se beneficiar e a ideia, de repente, a gente tem até uma surpresinha aí pro final. Vamos ver como é que vai ser o andamento, como é que vai ser com a Iva. A gente vai deixar a expectativa aí de uma surpresa aí para uma questão prática aí pra gente comentar. Né? Compartilhar, porque de repente é a forma de você poder ajudar outras pessoas. E assim, ó, eu falo isso com todo conhecimento, porque além de eu estar trabalhando com as pessoas, eu trabalhei muito tempo o meu sentimento de incapacidade e não merecimento. Porque assim, por mais que eu trabalhava, eu não conseguia me desenvolver, porque eu tinha aquela insegurança, aquele sentimento assim: não, mas eu não mereço, eu não sou capaz. Então isso, e aí às vezes a pessoa nem percebe. E só quando alguém de fora aborda aquilo que vem à tona do não merecimento. Então é importante nós trabalharmos, olharmos com amor, né, nos acolhermos como ser amados que nós somos. Nós somos seres muito importantes, muito, muito importantes. Nós somos os seres que vivemos aqui uma experiência terrestre, mas que na nossa essência nós temos o eu superior, a centelha divina. Então, nós nos olharmos com esse amor, né? Dizer assim: nossa, eu tenho sentimento de incapacidade, eu tenho sentimento de não merecimento, eu tenho raiva às vezes, eu tenho mágoa. Tudo isso a gente carrega, se acolher e olhar para dentro de si e falar: o que eu posso fazer para melhorar isso? O que eu posso fazer para eliminar isso que está me bloqueando? Porque isso acaba nos bloqueando, acaba trazendo patologias, doenças para o nosso corpo físico, emocional, mental e também espiritual. Eu vejo muito isso também, né, na minha questão, né? Quando como eu trabalho com coach comportamental, então a gente entra nessas questões de comportamento, de pensamentos, de crenças, e eu sinto muito, vejo isso muito. Como eu também já passei, né? Na minha jornada de crescimento, eu já passei muito por essa questão do não merecimento também, da insegurança e esses sentimentos que a gente está colocando. E como a gente quer se desenvolver, a gente está nessa busca, a gente se coloca nesse propósito, a gente vai buscando realmente os recursos para que a gente consiga se liberar disso. Isso está na nossa curva aí do crescimento. E tem a ver com, daqui a pouquinho eu vou ler ali uma pergunta, e também no final a gente vai deixar um espacinho aí para a gente voltar e responder perguntas se vocês tiverem, né? Então, eu vejo que essa questão do olhar para o sentimento, ela não pode ser negada na nossa vida de crescimento profissional. Então, se a gente quer desenvolver, quer crescer, então tem pessoas que ela acaba sendo um pouco mais pro racional, né? Mais não gosta tanto de olhar para a emoção, às vezes não está habituado. Mas hoje mesmo eu usei essa frase, eu comentei que nessa era que a gente está, tanto falando em casa quanto na empresa, mesmo num cargo de gestão, de liderança, eu sou proprietário, eu lido com pessoas,
esse olhar para o humano e olhar para essa questão do comportamento, da emoção, ela está cada vez mais intrínseca, cada vez mais atrelada. Da mesma forma que a gente vê quantas pessoas buscando esse desenvolvimento pessoal. Então, isso também é um sinal de que isso realmente vem para ficar e vem para fazer parte da nossa jornada. E agora, imagina como é que eu tenho como se fosse uma programação na minha mente, né? De incapacidade, eu não me sinto capaz de fazer aquilo, como que eu vou conseguir avançar? Como que eu vou arrumar força, coragem para eu avançar? Eu gosto de usar uma pergunta. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês vão me responder sim ou não aqui no comentário, por gentileza. Eu quero agradecer quem falou que compartilhou a live ali também. Obrigada, né? A minha pergunta é o seguinte. Você que está aqui com a gente, você venderia um livro que você venderia ou você indicaria um livro que você não acredita de jeito nenhum? Responde para mim, sim ou não ali, só para a gente ver o que o pessoal vai falar. Como às vezes demora um pouquinho o delay, eu vou falando aqui, eu vou continuar depois a Sim. gente dá a resposta. Então eu perguntei, você venderia ou você indicaria um livro que você não acredita de jeito nenhum? Como eu já fiz essa pergunta outras vezes, né, eu acredito que as pessoas vão colocar que não. Ali, ó, a Sandra respondeu para nós que não, né, Sandra? E aí eu pergunto, então como é que seria com você, a Isabel também, se você não venderia um livro, não indicaria um livro, imagina como é que você vai recomendar você para você mesmo se você não acredita em você. Então, aí eu gosto de levar essa pergunta porque eu vejo que ela traz realmente um impacto da percepção. Então, o acreditar, ele tem que vir antes da ação. Porque qualquer ação vai ser desafiadora. Porque se eu ainda não fiz aquilo, é porque não estou no meu hábito, não estou no meu costume. Né? Não é o meu dia a dia, é novo. Fazer live aqui, por exemplo, no momento é o desafio. Né? Para mim, é a segunda live que eu venho dessa programação agora, né, que eu coloquei como título, né, no Diálogo Certo. E é um desafio estar aqui. É um friozinho na barriga quando dá 18h06, 18h07. Né? Mas aí é observar. Eu até quero usar isso como um exemplo. Depois eu vou passar a palavra para a Iva novamente. Então, a gente conseguir separar. De repente, assim, eu não me sinto... inclusive eu falei sobre isso com uma cliente essa semana, foi bem bacana. Né? Porque ela falou que ela queria também fazer live, ela tem conteúdo, ela tem umas coisas super bacanas para levar para as pessoas, e ela falou que ela não se sentia capaz. E aí a gente trabalhou isso. Eu falei, uma coisa é o teu sentimento, mas será que você realmente não é capaz ou porque falta habilidade? E como é que eu vou desenvolver a habilidade se eu não me colocar no jogo? Se eu não entrar no jogo, eu não viro Eu ia falar de um laço do futebol lá, mas eu não sei falar os nomes maiores que tem lá, né? Mas eu não viro sei lá, uma Marília Mendonça da vida se eu não me arriscar a cantar a primeira música, né? Então, isso entra nessa questão da incapacidade do não merecimento. E às vezes eu percebo também que esse não merecimento ele fica escondidinho. Comigo aconteceu isso, eu vejo também. Fica lá disfarçado, né? Porque às vezes a gente coloca uma justificativa em várias coisas palpáveis, né? Mas às vezes a gente não se sente, no fundo é porque não se sente merecedor daquela situação, daquilo. Como é que você lida enquanto terapia se às vezes a pessoa está ali e às vezes ela está com maior dificuldade de tomar consciência desse não merecimento? Quando a gente está fazendo a terapia, eu já começo, eu trabalho, claro que eu trabalho com várias técnicas, né? Mas então, o que é fácil? Eu faço a pessoa olhar para dentro dela, né? Então, começa a instigar ali, olha para dentro de você, veja o ser perfeito. Então, quando você começa a trabalhar e a parte da sensibilização, a pessoa começa a te olhar. E ela começa a fechar os olhos para o exterior e olhar para dentro dela. E esse é o ponto principal. Não olha ao exterior, olha para dentro de você. Porque para você chegar no seu inconsciente, você vai ter que se conectar com ele. Por mais que de repente você nunca se conectar com o seu inconsciente. Às vezes você viveu a vida inteira só no seu consciente. E o consciente ele representa só 5% das nossas informações. 95% estão no nosso inconsciente, né? Estão guardadinho. Então, comece a instigar aquele inconsciente. Por isso que o processo de meditação é tão importante na nossa vida. E aí, quando eu digo meditação, não precisa ficar 2, 3 horas meditando. Eu digo aquele 5 minutinhos onde você olha para dentro de você, presta atenção em você, presta atenção nos seus pensamentos, nas suas ações. Começa a olhar para dentro de você e aí você começa a perceber que tem muita coisa que pode ser mudada ali dentro. Sabe? E aí nós estamos em um momento que nós estamos sendo chamados a muita mudança, né? E até toda essa mudança devido ao Covid, se não fosse isso, você faria as lives? De repente não,
Entendeu? Se não fosse essa mudança, quanta coisa que eu deixaria de fazer. Mas como surgiu essa mudança, a gente acaba sendo meio forçado. E esse forçar, às vezes, nos faz repensar. Nossa, quanta coisa eu posso fazer. Eu posso me reinventar a todo momento. Então, é importante, sim, trabalhar esse não merecimento e olhar para dentro de ti. É claro que existem várias técnicas que a gente usa para estar, como você usa no coaching, né? Várias técnicas para estar ali cavocando lá realmente no inconsciente, né? Você tira lá de dentro, daí a pessoa fala assim, nossa, eu nunca tinha percebido isso, eu nunca tinha parado para pensar isso. Porque aí você vai usando técnicas para estar trazendo à tona aquela parte do iceberg, né? Porque é como um iceberg a nossa mente, em cima tá aparecendo aqueles sentimentos, mas não sabe o que tem lá embaixo. Por que tá sentindo aquilo? Por que tá sentindo que, eu não quero falar em público? Eu não quero fazer isso. Não quero. Por quê? Porque você está escondendo o que está na geleira embaixo. Mas quando você começa a mexer, você tira um pouco daquele sentimento, da parte do iceberg que está em cima, e aí, novamente, ele sobe, né, a parte da geleira. Então, devagarinho, você vai fazendo com que o teu iceberg venha à tona. E aí você começa a trabalhar sempre pelos sentimentos e depois pela causa, né? Quando você chega na causa, já houve a cura, já houve a transmutação de energia e de sentimento, né? Como eu falei antes, sempre tem uma causa porque começou no campo energético, né? Falando energeticamente, você teve um trauma, de repente, na infância. Ficou a informação ali no seu campo vital mental, né? No seu campo energético. Depois, de repente, vai demorar anos, às vezes, para aparecer. E aí aparece em forma de traumas, de medos, de inseguranças, de não capacidades. Às vezes uma palavra que os pais falam, né? Os pais ou os amigos. Porque assim, em que momento que mais nós temos traumas? Em que momento que mais nós recebemos condicionamentos? Na nossa infância. É ali na primeira infância, que é com os pais, e depois na escola também. Então, a gente hoje a gente sabe disso e já começa a se repensar como realmente fazer, né? Mas antigamente a gente não sabia, eu pelo menos não sabia. Eu falo assim, que se eu soubesse de tudo que eu sei hoje, eu teria educado a minha filha muito diferente, né? Mas tudo bem, eu dei o melhor que eu tinha. A gente sempre dá o melhor, né? Mas aí eu trago, né? Eu também, a gente se avalia dessa forma também, mas aí eu trago, né? Que da mesma forma que nós tivemos os desafios para passar, para a gente se desenvolver, eles também têm, né? Então aí também tira um pouco do nosso compromisso, às vezes da perfeição, que é óbvio que a gente quer fazer o melhor possível, mas a gente tem que entender que tudo que eles passam também faz parte da jornada, né? Exatamente, né? Eles têm que desenvolver, né? Tem que desenvolver. Eles têm que desenvolver. Isso que a Iva colocou agora, né? Então é bacana porque às vezes a pessoa tá lá e tem esse receio, né? Eu não sei exatamente o que eu tenho, ou o que eu quero, ou será que eu procuro de repente uma ajuda ou não? Então eu entendo assim, né? Na minha visão, se você tem o objetivo de se desenvolver e sente que tem alguma coisa que te trava, como eu até escrevi lá no post, então bacana você olhar, porque a gente colocou ali os sentimentos que são mais evidentes às vezes, mas tem esses outros que estão por trás e que vão gerando uma barreira. E aí, por exemplo, um link. Bom, antes de eu fazer o link, eu queria comentar o seguinte. No meu viés no comportamental também tem esse olhar, como a Iva colocou, né, do olhar para dentro. Tem um outro viés, mas que os dois se complementam. Isso que é muito legal. A gente falou, acho que temos que fazer uma live junto porque tem tudo a ver. Porque tem coisa que a gente falou do consciente lá, os 5%, né, que o 5% é o que os estudos falam que é o que está mais, que a gente entende como visível, né, do que no dia a dia, o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, o pensamento mais racional do momento. Mas se a gente também faz essas limpezas de sentimento, faz a terapia, mas a gente não muda a nossa atitude para frente, né, continua às vezes agindo da mesma forma, porque isso exige um compromisso. Por exemplo, a gente falou lá do julgamento. Então, exige um compromisso e um objetivo para eu não julgar. Mas para isso eu preciso entender qual é o impacto que gera para mim. E aí eu preciso aprender a não julgar. Porque não tem um botão que a gente aperta. O julgamento ele está muito evidente, ele está muito fácil. É decisão, né? É uma decisão. Para haver mudança tem que ter decisão. Eu decido mudar, eu decido não julgar. Então, quando vinha o julgamento, o que eu sempre falava? Que assim, colocasse uma borrachinha no braço. Cada vez que você julgar alguém, você puxa a borrachinha e dá uma borrachada no teu braço. É como um tratamento de choque. Para que você aprenda a não julgar, né? E não se auto-julgar também. Porque às vezes a gente se chicoteia tanto, né?
se cobra perfeição em tudo. Tá tudo bem, não precisa ser perfeito em tudo. Busca ser melhor. Claro, a gente tem que todo dia buscar a ser melhor, mas sem se automutilar, sem se bater, né? Então, coloca a borrachinha no braço ali. Ao momento que você se julgou ou julgou alguém, dá uma borrachadinha que você vai aprender. Vai ser um estímulo para o teu cérebro. Ele vai aprender a não julgar mais. Tem gente aqui que já usou a borrachinha, que eu sei. Eu também Ah, recomendo. Se fizer agora, eu comento que eu sempre falo o seguinte, né? Quando eu oriento essa questão da borrachinha, porque acredito que a Suzete, perdão, a Ivanete também já deve ter percebido que existem algumas pessoas que têm resistência, né? Porque falam, nossa, mas eu vou puxar e vou me machucar. Mas eu gosto de colocar duas situações para essa questão da borrachinha. Então, aquela que coloca, amarra o dinheiro, pena que eu não tenho uma aqui para mostrar. E tem outras maneiras também, que depois eu vou comentar, que entender o seguinte, bom, como a Iva colocou, né? Veio o sentimento, pode ser na hora, ou de repente eu esqueci de puxar na hora, mas eu lembrei mais tarde, puxa naquela hora. A questão são duas situações. Uma, quando você puxa, você manda o estímulo lá para tua mente, né? Um estímulo diferente. Então, se ela tá com aquela linha de pensamento do julgamento, mesmo da tristeza, ela vale para qualquer sentimento, para qualquer situação que você queira cortar, para pensamento recorrente, para atitudes recorrentes, para qualquer hábito que você queira mudar. Então, você manda a informação, aliás, você corta o estímulo na hora que você puxa, porque você vai puxar, na hora vai vir uma. Claro que não precisa puxar 30 centímetros, né? Você dá uma puxadinha e você sentiu, cortou o pensamento. Não tem como você continuar com a mesma força, a mesma intensidade de pensamento a partir do momento que teve esse estímulozinho de dor. Esse é um ponto. O outro ponto que eu coloco é que você está mandando a informação para a tua mente de que você não concorda com aquilo. Você corta o pensamento porque eu não concordo. Então é uma maneira de você tomar uma atitude para aquele pensamento que vem sozinho, que você não quer. Porque e se não você só o julgamento, né? ele continua vindo, né? Não só o julgamento, né? Qualquer tipo de sentimento que você percebe que é maléfico, que não é bom para você, né? Perfeito, muito bem lembrado, Iva. Aí já deixamos essa dica. Gente, é uma dica simples, mas ela é sensacional, né? É assim, Muito incrível. Eu já usei para mim, eu falo que eu descobri, até eu acabei adaptando um pouquinho esse exercício. Eu vou contar essa historinha para vocês rapidamente, porque quando eu descobri esse exercício, foi quando eu estava fazendo a minha formação de coaching comportamental e eram com aulas ao vivo. E teve encontro presencial, mas a maioria das aulas foram ao vivo. E eu estava passando por um momento pessoal muito difícil, muito delicado, mas muito, assim, com muito sofrimento. E coincidiu de fazer a formação. E eu lembro que eu estava assistindo a aula ao vivo quando o professor ensinou isso. E na hora eu pensei assim, mas eu não tenho nenhuma borrachinha. Eu peguei aquilo como uma tábua de salvação, porque eu estava com pensamentos que estavam me maltratando muito. E aí não tinha a borrachinha, eu falei, não vou esperar até amanhã. Eu me lembro até hoje que era uma terça-feira, que tão marcando que foi. E aí o que eu fiz? Eu comecei a dar um beliscãozinho aqui na minha mão, né? Eu mentalizei o lugar da borrachinha e comecei a dar um beliscãozinho. E ali foi. Eu fui fazendo e aquele pensamento foi melhorando e eu fiz, acabou sendo um teste, né? E aí acabei ensinando, depois eu fui repassando e fui ensinando para os meus clientes, né? Puxar o elástico ou o beliscãozinho. Aí tem uma cliente, que até foi a minha primeira cliente, eu ensinei para ela começou a fazer. Um dia ela chegou e falou assim para mim, Eliane, experimenta dar um beliscãozinho aqui embaixo do braço. E aqui embaixo é muito sensível, aqui você não precisa beliscar, aqui não é tão sensível. Aqui qualquer toquezinho que você der, e você pode fazer isso discretamente. Eu estou conversando com alguém e veio esse pensamento que eu não quero, eu vou lá discretamente e posso apertar sem a pessoa ver, ó, às vezes aqui atrás e tal, né? Então são coisas que vão ajudando, vão sendo coadjuvante na questão do que você vai olhar para o teu pensamento. Exatamente. Aí, então, a gente falou do julgamento. Eu quero trazer um viés comportamental agora, e depois eu quero puxar o gancho, é o que eu ia falar ali atrás, da questão do merecimento, do sentimento de incapacidade com a autocrítica, que eu acho legal a gente colocar, porque eu acho que está bem linkado. E aí depois a gente pode falar isso com relação aos outros, às outras pessoas, né? Quando a gente fala de julgamento, uma coisa assim que eu acho bem interessante é quando a gente para lendo um pouquinho ali. Uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, então no meu processo, assim, trabalho o autoconhecimento, mas como eu trabalho essa questão da comunicação assertiva, então sempre vai ter esse viés do olhar para o outro. Primeiro eu olho para mim, conforme eu vou me conhecendo, eu vou percebendo o meu jeito, né, o meu jeitão, eu gosto de falar, né, a minha forma de olhar com o jeito do outro.
E aí, gente, o julgamento ele vai diminuindo um monte. Por quê? O julgamento nada mais é do que eu olhar as coisas pela minha perspectiva, apenas pela minha perspectiva, né? Então, de repente, se eu olho e falo assim, nossa, fulano, o cabelo de fulano. É uma coisa simples, mas eu posso deixar o outro ser o outro, eu posso deixar o outro ter o cabelo que ele quiser. Por que que eu tenho que olhar e dizer que o cabelo é assim ou assado? Então, nessas pequenas coisas a gente vai mudando. E aí, quando a gente está falando de pessoas, de relações, falando de equipes, né? Vamos pensar no ambiente lá corporativo. Quando a gente começa a trabalhar essas questões de perfis, entendendo que cada um tem um jeito diferente, por exemplo, um tem um ritmo. E aí, se eu tenho um ritmo que eu chamo de acelerado, eu chamo o outro de lento. Mas é aquele outro que eu chamo de lento, ele olha para aquele que é acelerado e vai dizer assim, nossa, isso daí é virar um 380. Quer dizer, cada um vai ter um foco diferente, cada um tem um óculos, um viés da forma que olha o mundo. E aí, se a gente vai compreendendo e vai entendendo, isso não vira mais automático, a gente se torna consciente do que a gente está expressando com relação ao outro. Isso não quer dizer também, que eu sempre gosto de fazer essa ressalva, que eu vou sair aceitando tudo e a todos. Eu vou continuar tendo a minha percepção de certo e errado, percepção do que é ético, do que não é ético. Só que é diferente quando eu tenho a percepção, a constatação que aquilo é um fato, do que quando eu coloco um sentimento e olho aquilo como julgamento. É diferente. E aí, se eu olho dessa forma desassociada, entendendo que aquilo realmente é um fato, que está errado, ok, assim, assado, eu consigo lidar com a situação sem gerar os sentimentos negativos, que é esse tema que a gente está falando hoje. E aí também eu levo muito menos coisa para o pessoal. Porque eu vou entender que muitas vezes é somente o jeito do outro expressar. E também eu vou entender assim, bom, o jeito que o outro expressa também tem relação com a forma que eu me expresso. Como que eu me comporto no dia a dia, como que eu tenho levado a minha comunicação para o outro, também vai gerar um efeito. Inclusive, se eu sou bonzinho demais, queridinho demais, né, que eu vou ter um comportamento, às vezes, até meio que passivo, eu abro espaço demais. Eu não posiciono, eu não digo o que me incomoda, o que não falo, né, e vice-versa. Então, acho bacana trazer isso para a gente entender também como que a gente está olhando para o outro. Mas se a gente tem lá um colega que é difícil de lidar mesmo, que é complicado, que às vezes não, como eu diria assim, né, ainda mais aqui junto com a Iva, que não vibra na mesma energia que a gente, ou no dito popular, que o santo não casou, que acho Bate, o santo não bate. tá por aí, né? Mais ou menos, né? O santo não casou, realmente é uma pessoa que eu não concordo, que não tem princípios diferentes do meu. Então, tudo isso tem a ver com a forma que eu olho para a situação, para que eu não me contamine, para que eu não me machuque com aquilo. E o sentimento da gente, eu já falei isso muitas e muitas vezes, é sempre o nosso sentimento que vai dizer pra gente como que a gente tá vendo aquela situação. Se eu sair pior do que eu entrei, né? Porque tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Se todo dia eu vou pro trabalho e olho para aquela situação que me incomoda, eu preciso parar e olhar. Tem o que eu fazer a respeito disso? Se tem o que eu posso fazer, aí eu tomo uma ação e caminho para isso. Não tem o que eu fazer com relação a isso, às vezes é alguém que você não consegue lidar. Sei lá, às vezes é teu superior e você ainda não encontrou uma abertura, às vezes, para você passar um posicionamento. Você está numa fase onde você precisa avaliar, mas aí olhar para o teu sentimento. Para que a gente também não entre, às vezes, num escopo de vitimismo, né? Ou só de achar que não tem o que fazer. Mas se você cuidar de si da forma que você interpreta a situação, já é meio caminho andado. Porque, como eu falei, você continua vendo, mas você dissocia o emocional do racional para te permitir entrar em ação. Então, vou pedir para a Iva se ela quer complementar algo nesse sentido. E daí a gente entrar nessa questão aí da relação da autocrítica, porque eu vejo também que é muito recorrente. Às vezes eu estou realizando um treinamento por um determinado assunto e eu paro tudo quando eu percebo que precisa falar dessa questão da autocrítica, porque as pessoas elas têm o costume de se criticar muito, tá? Então, vou deixar à vontade aí para a Iva. Essa autocrítica relacionada lá com o não merecimento. Tá. Então, você comentou sobre o sentimento, eu olhar algo que está incomodando de repente no trabalho, em casa, você olha para outra pessoa, né? Energeticamente falando e espiritualmente falando, muitas vezes a gente tem que parar e começar a fazer alguns processos energéticos e espirituais para que você possa mudar o ambiente disso. Por quê? Porque às vezes você olha para uma pessoa e você fala, essa pessoa me irrita profundamente. Tudo que ela fala me faz mal. Ela não, como você falou, o santo não bate. Porque às vezes você está linkando ela com algo que você viveu com outra pessoa
mas que ela, por alguma coisa, ela representa aquela outra pessoa ou aquela outra situação. Então, é tudo inconsciente. Você linka aquela pessoa com aquela situação. Então, o que deve ser feito? Trabalhe energeticamente para que você possa eliminar isso. E aí tem vários comandos e processos. Inclusive, eu sempre indico um processo de Saint Germain, que é da utilização da luz violeta da transmutação. Essa luz violeta, eu não sei se vocês acreditam em energia, mas ela é um processo, porque as cores são terapêuticas, né? Nós temos as cores já que nos curam. E existe a cromoterapia sagrada, onde nós usamos cores para todo tipo de tratamento do nosso campo energético e nosso corpo físico também. Então, a luz violeta, ela vem transformando isso, ela vem transmutando, ela faz com que aquela energia que está em desequilíbrio, porque qualquer sentimento que seja negativo, raiva, medo, sentimento de antipatia por outra pessoa, angústia, tudo isso é uma energia que está em desequilíbrio, está uma energia desqualificada, né? Porque para que nós sejamos totalmente equilibrados, nós não podemos ter esses sentimentos. Então, é claro que eu não estou dizendo que nós temos que ser perfeitos, porque ainda nós não chegamos nessa fase da perfeição, mas estamos buscando, né? Nós estamos buscando para crescer, exatamente. A cada momento nós crescemos energeticamente e principalmente agora nós estamos no momento de transição planetária. Nós estamos sendo chamados a subir a nossa vibração energética. E para que eu suba a minha vibração energética, eu tenho que trabalhar todos esses sentimentos. Eu tenho que trabalhar todos os sentimentos que eu tenho em relação ao outro, que eu tenho em relação a mim, que eu tenho em relação ao meu entorno, porque se eu continuo mantendo e alimentando esse sentimento pela outra pessoa ou por mim mesmo, que seja negativo, eu vou atrair cada vez mais disso. Então, o que eu envio, eu recebo. Né? Isso é a lei da atração. É a lei da atração. E a todo momento nós utilizamos a lei da atração. Então, por isso que tem que levar muito a sério, né? Isso. Olhar para dentro de si e se analisar o que eu posso fazer. E aí, como você falou, eu olhar para o outro, tem que cuidar, porque às vezes o meu viés de olhar não está sendo coerente, né? Sem o julgamento. Então, o que eu tenho que fazer é tentar equilibrar essa energia. Fazer com que esse sentimento ele seja transformado. E aí, dentro da cromoterapia sagrada, nós temos, como eu falei, a luz violeta da transmutação, que ela vem trabalhando isso. E como que faz, então? Para quem está ouvindo a gente pela primeira vez, assim, eu imagino essa luz violeta, como que eu posso fazer assim na prática isso? Tá, você vai fazer o seguinte, vamos supor, você tem eu vou colocar um colega, ou vamos supor em casa mesmo, porque eu sei que agora as pessoas estão bastante em casa, algumas não estão podendo trabalhar fora, e acaba dando às vezes meio enrosco com o marido, com a mulher, com o esposo, com a esposa, namorado, sei lá, né, com a pessoa que está ali. E aí você começa a ficar irritado, com raiva, porque tudo que ele faz, tudo que ela faz, você parece que está me provocando. E começa você perceber que tem aquela energia desqualificada. O que você vai fazer? À noite, antes de você dormir, você fecha os seus olhos, no momento da sua oração, e peça assim, eu invoco a chama violeta da transmutação e coloco todos esses meus sentimentos em relação ao fulano, à fulana, todos os sentimentos para que eles sejam transformados em pura luz. Porque essa luz violeta, ela vai transmutar essa energia, ela vai colocar tudo no lugar. E se você fizer isso, eu quero que vocês testem, para vocês verem a eficácia que tem. Aquilo, se aquela energia ruim que estava sentindo antes, ela se dissolve. Porque a cor já, daí você visualiza aquela cor, né? Aquela cor te inundando, aquela cor inundando aquela pessoa, aquele ambiente. De repente, no teu trabalho, você não está feliz. Você está angustiado no trabalho, já vai com raiva porque você não está feliz. Ou aconteceu algo, de repente, como eu vi alguém falou ali antes, de desemprego, que ganhou a conta, alguma coisa. Né? Como lidar com isso? Coloca esse sentimento, eu não sei bem a pergunta qual era, mas era alguma coisa assim, né? Eu vou voltar aqui, daí a gente lê. Tá. Então, assim, coloca esse sentimento envolto, a luz violeta em volta desse sentimento. Isso que você está sentindo. Eu não sei qual sentimento, raiva, medo, dor, angústia, o sentimento que for negativo, que você queira eliminar da sua vida, você vai trazer com os teus olhos fechados, traga ele para o seu pensamento e peça chama violeta
da transmutação inunda todo esse sentimento e transforma em pura luz. Ele vai trabalhar no seu campo energético, no seu corpo vital, mental, né? Porque nós temos o corpo físico, depois do corpo físico nós temos o corpo vital, que é o responsável pela nossa sobrevivência. Depois disso nós temos o corpo mental, que ele é responsável por captar todas as informações, mesmo aquela que a gente nem lembre, né? Todas as informações estão no corpo vital mental e é ali que estão os traumas, crenças, medos, tá? E depois nós temos o supramental e o divino, que é ligado com o todo, com a grande consciência. Então traz a luz violeta, peça para que inunde tudo, todo aquele problema, todo aquele medo, aquele sentimento. E aí observa nos seus olhos mentais, nos seus olhos da alma, observa aquela luz inundando. E você verá que vai acontecer muita coisa física. Até pessoas se curam de doenças, porque você pode também usar para doenças. Se teu corpo está com uma dor, de repente tem pessoas que falam, nossa, Ivanete, eu estou com dor, eu fiquei doente, eu fui no hospital, não tem nada. É porque é energético, é porque é espiritual. De repente esses medos, traumas, condicionamentos, eles ficaram no corpo energético, aí você vai começar a sentir no seu corpo físico. Então pode ser trabalhado também com a luz violeta, para qualquer tipo de problema, tanto físico como espiritual e como energético. Muito bacana. Eu vou ler aqui a pergunta, mas antes eu quero comentar que a Ivanete tem muitos e muitos vídeos no canal dela do YouTube. Então, nossa, tem muita meditação guiada, muita coisa. Eu escuto bastante. Ela tem cursos também online, tem o curso da prosperidade. Eu nunca lembro o nome. Da prosperidade, né? Forma e atração da riqueza. Forma e atração da riqueza. É muito legal. Lá tem bônus para saúde, tudo. Eu falo porque eu uso, eu gosto muito, assim, sabe? Tem Tem curso de reiki no YouTube gratuito. Tem curso de reiki no YouTube gratuito. Olha tem só. Isso, tem vídeos lá que ajudam você a blindar os seus filhos energeticamente. Então, se você quer ajudar os filhos, as crianças a ter mais tranquilidade energética, porque isso também atinge os filhos. Quando a gente não está bem, a gente faz com que a energia seja em todo o ambiente. Então, às vezes, as crianças que são mais esponjinhas, elas captam isso. Então, também pode ser usado para as crianças. Muito bacana. Então, o que a gente estava falando, que a Iva falou, ela falou, ó, vale para todos os sentimentos. Tem a ver com a pergunta. Como lidar com o Paulinho colocou aqui para nós, ó, como lidar com a perda de emprego ou redução salarial neste momento de crise? Eu vou começar aqui fazendo um link, depois eu passo para a Ivanete, mas eu acredito que tem tudo a ver com o que ela colocou, porque a forma que a gente enxerga a situação, por mais que não é confortável, não né, não é que a gente não vai olhar para isso com profundidade, mas entendendo que tudo é vibração, tudo é energia. Então, se a gente entrar na energia do medo, entrar na energia da vibração, uma vibração negativa, como a Iva colocou, mais disso vai acontecer. Então, eu vejo que, ok, a gente escuta, sente o baque, absorve aquilo, compreende, como a gente já falou, toma consciência, mas aí o que precisaria vir como sentimento é o que eu faço apesar de. Será que isso pode ser uma oportunidade? Né? Porque quando a gente está se reinventando nesse momento, então não fixar no problema, dar a devida atenção, digerir aquilo, se precisar chorar, chora, se precisar caminhar, não dá. Acolher aquele sentimento, né? Lidar com ele no primeiro momento, mas aí de repente trazer a pergunta: o que eu posso fazer apesar de? Para não entrar no vitimismo, não entrar numa energia de baixa, e sim entrar numa energia de movimento. E aí eu olho para frente. E a questão da energia, ela faz diferença, inclusive para as oportunidades que possam vir para nós. Se a gente está com o campo aberto, o campo receptivo ou não. Então, isso é muito interessante. Então, agora, eu acho que a gente podia fazer aquele link para essa questão da autocrítica para a questão do não merecimento. Que eu acredito que tem como a gente linkar, que fica muito relacionado, porque é muito comum as pessoas se criticarem bastante. Inclusive, quando eu abordo isso, eu coloco para, às vezes, as pessoas deixarem de criticar tanto e olhar de uma maneira mais amorosa, mais positiva, eu já escutei algumas pessoas falando o seguinte, assim, mas se eu não me criticar, eu vou deixar de evoluir, eu vou deixar de crescer daí, eu não vou mais me criticar, eu não vou olhar para frente. Então, o que eu queria trazer? Eu gosto de trazer uma metáfora, depois eu passo para a Iva complementar no viés dela lá, que é o seguinte: observar que todos nós estamos num processo de desenvolvimento, então você também está. Então, quando você passa por uma situação onde você não se aprova, vamos dizer assim, né, que viria a crítica, ao invés de você olhar para isso, se criticando,
e olhando para o lado somente negativo, você conseguir olhar isso como se enxergasse uma jornada, uma escada. Eu gosto de usar uma metáfora da escada, que é entendendo assim. A gente está desempenhando aqui a nossa vida, ou às vezes alguma coisa específica. De repente eu tenho um projeto, tenho alguma coisa que eu estou querendo me desenvolver, me tornar melhor, né, mais habilidoso naquilo que eu estou fazendo. Então você se observar como se estivesse numa escada para se desenvolver. Por que na escada? Porque cada avanço que eu faço na minha vida, na minha busca, é um degrau que eu subo. Eu gosto de trazer a metáfora do seguinte: quando eu chego numa altura, de repente eu cheguei lá no quinto degrau, e aí eu erro. Errar é passível do ser humano, mas às vezes é difícil a gente lidar com isso, porque a gente não quer errar. E dependendo do perfil do comportamento, então não consegue lidar com o erro, não consegue enxergar o erro como algo pontual. Traz para si como um todo. Eu sou um erro. E aí é muito mais delicado para você continuar subindo a escada. Eu gosto de trazer metáfora assim, como se a pessoa estivesse lá no quinto degrau e aí ela errou. Quando ela se critica, é como se ela se jogasse lá embaixo. Por quê? Porque ela desvaloriza tudo que ela é. Ela se critica de uma maneira, fala, não, eu não sirvo para isso, não, isso é mais difícil do que eu pensava, então ela se joga lá embaixo. Agora, se eu trago essa visão de que estou em processo, o que, que eu posso entender? Eu estou no quinto degrau, ok, eu errei, não gostaria de ter errado, não queria fazer dessa forma que eu fiz, mas se eu me olho de uma maneira amorosa, o que, que eu faço? Eu valorizo tudo que eu construí naqueles 4 degraus, inclusive no quinto até chegar ali. Eu observo, eu vejo aquilo que eu errei, eu entendo, e de uma forma amorosa comigo, eu honro tudo aquilo que eu tenho de habilidade, que me trouxe até ali, eu ajusto a rota e eu continuo para o sexto, para o sétimo degrau. Eu acho que isso faz muito sentido para a gente olhar e dizer assim, tudo aquilo que a gente vem fazendo é uma construção. Então não existe eu sou um erro, não existe me jogar lá embaixo. Existe eu ter o olhar para onde eu quero chegar e aí eu vou agregando habilidades para a minha vida. Então, com essa visão, aquele sentimento de incapacidade, ele vai ficando cada vez menorzinho, porque eu vou me permitindo desenvolver mais habilidades, por menorzinha que seja. De repente, eu não vou subir o outro degrau, cada dia um degrau. Às vezes eu preciso, naquele degrau, naquele patamar, eu preciso me preparar e trazer mais coisas. Me preparei, vou para um outro patamar. E assim eu vou seguindo. Então, eu acho que isso é muito bacana, porque tem a ver com o que a Iva colocou antes, do ser amoroso consigo. E aí a gente vai sendo amoroso nas pequenas coisas, né, Iva? Eu passei por esse processo que eu estou falando e eu vejo meus clientes passando. Nas pequenas coisas. Às vezes, num cuidado pequeno que a gente vai ter com a gente mesmo, um sorvete que a gente escolhe para nos presentear. Prestar mais atenção em si. E não só no olhar para o negativo. Não só naquilo que eu fiz de errado. Eu termino o meu dia, eu fiz uma pequena coisa errada, é aquilo que vai me martelar, é aquilo que vai me tirar o sono. Então, observar isso como um todo, onde o erro, a dificuldade faz parte. E quando a gente critica muito a si, eu vou falar essa frase e vou passar a bola. Quando a gente critica muito a si, também geralmente a gente critica muito o outro também. E aí, de novo, o que eu criticar a mim mesmo e criticar o outro, que tipo de sentimento que gera? Só da gente falar palavras negativas, a gente já sente no ambiente. Então, quando a gente muda o viés, muda o jeito de olhar para as situações também mudam, né, Iva? Uhum, isso aí. Na verdade, assim, como você falou, nós temos que nos olhar carinhosamente e não se julgar tanto, porque às vezes você cometeu um erro, tem pessoas que cometem um erro na vida e aí elas ficam achando que elas merecem, pelo resto da vida delas, pagar aquilo. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter responsabilidade. Responsabilidade, sim, mas culpas é algo que a gente tem que tentar eliminar, né? Culpas, eu tenho culpa. Vamos trazer possibilidades para que você não se repita no que foi feito, mas você se olhando como um ser especial. Porque às vezes a pessoa tem tanta dificuldade para olhar para dentro de si e ver que é especial. Mas eu não sou nada. Até às vezes quando você elogia, a pessoa tem dificuldade de aceitar um elogio, né? Você fala, nossa, como você tá linda. Esse é um indício, né? Se você que está aqui com a Sim. gente tem dificuldade de aceitar um elogio, um presente, uma lembrança, isso tá relacionado à tua questão de aceitação, né? Então, isso já é um sinal. Isso daí. Então, você vai elogiar, a pessoa não consegue aceitar um elogio, por quê? Porque ela tem lá no inconsciente dela, lá no campo energético, que ela não é merecedora do elogio. Então, se olhar e ver o quanto ela é importante. É claro que a gente sabe que cada um é uma história. Nós vemos
com uma história, nós temos um container de história, né? Informações, mas de repente uma informação que você recebeu lá do pai, da mãe, dos professores, te causou algo que machucou muito e você aí carrega a vida inteira, diz assim, mas eu não sou capaz, eu não posso, e aí você vai se sabotando durante uma vida toda. Então, o principal é você se olhar e dizer assim, o que eu posso mudar aqui dentro? O que eu tenho que está me bloqueando? Quais são os sentimentos? Porque assim, quando você começa a gerar muitos sentimentos negativos, a tua mente ela percebe isso, e se são sentimentos que trazem estresse, acontece algo biológico bem assim, que não é muito bom para nós. Quando nós geramos estresse no nosso corpo, vamos supor que qualquer sentimento do dia a dia, ocorre o seguinte: a sua mente manda um sinal para a sua glândula adrenal. E a glândula adrenal, ela acha que você tem que lutar ou fugir. E quando acontece isso, o seu corpo, ele diminui a corrente sanguínea nas tuas vísceras, nos teus órgãos e no cérebro e vai para os braços e as pernas. Porque é para você lutar ou fugir. Você está em perigo. O seu corpo acha que você está em perigo, né? Porque você está estressado demais. E o que acontece no cérebro? Quando isso acontece, é disparado o hormônio do estresse. E aí o hormônio do estresse, ele faz com que você comece a usar mais o teu cérebro reptiliano. Então você não consegue ter raciocínio lógico, você não consegue ser criativo. E aí, inclusive o Dr. Bruce Lipton, ele diz assim nos Estados Unidos, ele é dos Estados Unidos, ele diz que as pessoas que são muito estressadas, elas são menos inteligentes. Porque ela não tem capacidade de pensar, de raciocinar, porque aí o sangue ele é pressionado pelos hormônios de estresse aqui na frente para ele ir para trás. E aí nós agimos só pelo reflexo. Nós voltamos ao estado reptiliano. Então, é isso que a gente tem que cuidar. O que eu estou gerando para o meu corpo? O que eu estou gerando? Eu estou gerando medo, pavor? Eu estou gerando sentimento de incapacidade? Olha para dentro de você. Olha para dentro de você, você é um ser tão especial. Se nós parássemos e nos olhássemos espiritualmente, veja que a Escritura Sagrada diz que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Olha, você é a imagem e semelhança de Deus. E assim, se você tiver a ideia da grandeza que você transforma toda a sua vida. Porque quando nós temos essa convicção que nós fomos feitos, que nós somos a imagem e semelhança de Deus, e que Ele está aqui dentro de cada um de nós, até aquela pessoa que você olha às vezes e fala, isso aí não vale para nada. Ele tem Deus dentro dele, a centelha divina está em mim, está em você, está em todos os lugares. Então, quando você tem essa consciência, você para de se cobrar tanto e você começa a se comprometer a ser melhor com você, a ser melhor com o outro, a ser melhor com o planeta, né? Então, é para isso que nós estamos aqui, para sermos melhores todos os dias, mas sem pisar em ninguém, sem se julgar, né? Claro, a gente às vezes erra. A gente erra quando a gente vai falar com alguém, fala, por que eu fui falar isso? Então, se conserta com você, olha para dentro de você, chega de julgamento, de autossabotagem, né? Se olha como esse ser, eu ouso dizer que nós somos pequenos deuses dentro da terceira dimensão, né? Nós somos pequenos deuses quando nós começamos a agir do formato original que nós viemos para a Terra. Quando nós viemos para a Terra, nós viemos com a capacidade de transformar a nossa realidade. E aí nós começamos a esquecer disso e começamos a viver como órfãos, como se nós não fôssemos nada. E aí se nós paramos com isso, começamos a olhar e dizer, Deus está em mim, eu sou Deus em ação, eu sou Deus em ação, ele começa realmente a brotar, né? Vir à tona, Deus em ação. E quando a gente vê isso e aceita isso, nós ajudamos outras pessoas a transformarem as vidas delas também. Veja o quanto que você pode fazer pela tua família, pela tua empresa, pelos teus funcionários, pelas pessoas que você atende. Quando você fala, eu sou Deus em ação. Você leva isso com convicção. Então, tem convicção que você é um ser muito precioso, muito poderoso. Então, acho que o passo principal é esse. É olhar aqui dentro com amor. E dizer assim, eu sei que eu posso melhorar. Se eu não estou bem em algo ainda, o que eu posso fazer para ser melhor nisso? Né? Nossa, e aí buscar ajuda quando preciso mesmo, quando for necessário, né? Buscar ajuda, começa olhando para si. Gente, passa muito rápido, nós já vamos ter que já nos encaminhar para o final aqui. Então, se você tiver perguntas, eu vou pedir para você colocar.
você seguir a Iva lá no canal do YouTube dela, que ela tem os vídeos lá, né? Eu vi que a Isabel colocou algumas questões. Isabel, espero que tomara que o que a gente conversou aqui te ajude agora a você olhar mesmo esse amorzinho aí que você tem dentro de você, essa centelha divina, né? E que você consiga receber a partir de agora esses elogios, né? Sem ficar com o pé atrás, não. Falar, eu mereço, sim. E esse merecer não é a gente ser maior como os outros, como maior que o outro, como a Iva mencionou na fala dela, né? Eu me sentir bem, eu me aceitar como eu sou, eu amar as minhas qualidades, eu amar a diferença que eu faço no mundo, não tira o brilho do outro. Ao contrário, né? Quanto mais a gente se ama, mais a nossa frequência, a nossa energia se eleva, com mais pessoas que se amam, a gente vai se encontrando e isso vai virando uma egrégora. E essa energia vai ajudando todo mundo. Quando a Iva foi falando, eu fui sentindo isso no meu coração, no meu chakra cardíaco, vamos falar assim, né? Então, eu pensei assim, que isso também é uma forma de começar esse amor. Você parar e você sentir, deixar vibrar a energia aqui. Mesmo de uma forma leiga, né? Eu nunca ouvi falar de chakra. Sim. Deixa sentir. Talvez você possa sentir um sentimento de gratidão pelo teu dia, pela tua saúde, gratidão por algo que é importante para você. Fica um tempo naquele sentimento de gratidão, fica um tempo agradecendo, um tempo pensando, um tempo se imaginando nessa gratidão, você vai ver que aquilo começa a brotar no teu coração. Então isso é muito bacana. Então a gente se encaminhando para o final, como não surgiram perguntas ali, a outra pergunta a gente respondeu. Eu também quero deixar aqui 2 dicas que eu vou deixar para a Ivy fazer a despedida dela. Uma pessoa que fala muito, gente, dessa questão da amorosidade, dessa questão da limpeza dos sentimentos, né? Uma pessoa que já não está entre nós, mas deixou um legado muito grande, é a Louise Hay. Então, independente se a tua questão é profissional ou é pessoal, tá? Eu recomendo que você procure no YouTube também o material dela, e tem um livro dela que se chama Você Pode Curar a Sua Vida. O livro dá a impressão que ele tá, eu já ouvi falar, eu achei que era só para quem estava doente. Mas é um curar nesse sentido, né? Nesse sentido de energia, também de doenças, mas é um curar das crenças. Ele trabalha muito, assim, muita coisa pessoal mesmo. É um livro assim, que eu super recomendo também. Eu vou deixar depois no feed lá uma imagem com esse livro. Vou fazer um post amanhã recomendando o livro. Se você não anotou, daí eu deixo o nome dela lá também. Porque também é uma maneira, de repente, é um passo, é um manualzinho ali para você começar essa limpeza de sentimento e essa amorosidade contigo e com o outro. Vamos ver que vai ter muito a ver com o que a gente falou aqui. Nosso papo rendeu bem, né? E pudemos fazer uma... Passou rápido, meu Deus. Nem deu para falar tudo que a gente queria falar. Olha, a Sandra colocou, eu só durmo ouvindo os áudios da Luísa. Também passei muito tempo ouvindo. A Luísa foi minha companheira naquela fase que eu falei de sofrimento que eu passei. Foi muito bom também. Eu recomendo bastante. Então, Iva, quero deixar meu super agradecimento. Nossa, tô assim... Eu que agradeço. Muito bom, muito bom, né? E agora deixo que você coloque aí a sua palavra final para a gente ir encerrando. Gente, antes da Iva falar, eu espero vocês na terça-feira. Então, todas as terças-feiras, às 18h08, a gente tem live aqui. Hoje a gente fez na quinta, então eventualmente a gente pode fazer algum outro dia, mas toda terça-feira a gente vai vou estar com vocês aqui nesse canal no Instagram. Então, eu quero aproveitar e dar mais uma dica, porque eu vi que a Isabel ali falou que às vezes ela se culpa e depois sai descontando quem está por perto, né? Porque ela está querendo extravasar. Alguma forma o corpo está fazendo, né, sair para fora. Isabel, e você, quem mais quiser usar, usa o Ho'oponopono, tá? O Ho'oponopono é uma técnica havaiana, ancestral, muito poderosa. Ela é quântica e espiritual. Então, são 4 comandos, de repente até vocês conhecem. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e eu sou grato. Ho'oponopono quer dizer corrigir o erro, acertar o passo. E quando você faz o Ho'oponopono, ele trabalha diretamente nesses sentimentos todos. Então, sentiu culpa, fala para você mesmo, diga o teu nome, diga, Isabel, eu sinto muito por esse sentimento, por favor me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Qualquer sentimento que você perceber que é negativo, traz isso, traz o sentimento à tona e diga, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Outra coisa que você pode fazer também é usar o Ho'oponopono para se conectar com o eu sou, com a sua centelha divina. Então você vai fechar seus olhos, imaginar Deus que está dentro de você, imaginar o eu sou e diga assim, eu sou, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, eu sou grato.
Eu comecei a me curar quando eu comecei a pronunciar isso. E aí eu trabalhei tantas crenças, eu tirei tanta coisa dentro de mim, me conectando com o eu sou, usando o Ho'oponopono. Então eu sempre digo para todo mundo, sabe? Usa o Ho'oponopono, que ele vai ajudar a você transformar muita coisa na sua vida. Então, usa o Ho'oponopono para tirar medo, dúvida, traumas, inseguranças, tudo que você achar que não está sendo bom. E eu espero que tenha auxiliado com essas informações, tá? Quem desejar estar me seguindo lá no canal, no Instagram, no Instagram, Ivanete M. Miller, e também tem o meu canal no YouTube com muitas informações, muitos vídeos. Obrigada, Eliane, de coração, minha amiga linda. E espero que a gente possa fazer mais lives juntas, tá? Vamos compartilhar muita informação. Lembrando, pessoal, esse é o momento de transição planetária, é o momento de nós abrirmos o nosso coração para a energia crística, a energia de Cristo que está voltando para a Terra. Então, abra seu coração e expanda a sua consciência, eleve a sua vibração e traga para a sua vida uma vida plena. Nós vamos ter um novo mundo. Por mais que você veja, de repente, o caos, né? Todas as preocupações que a gente está vendo, muita coisa que não é boa, mas não deixa de acreditar que esse é o momento de transformação. É o momento que nós vamos receber um novo mundo e nós, eu, você, seres de luz que estamos sendo chamados para nos expandir aqui, vamos habitar essa terra. Um grande beijo, muito amor a cada um de vocês e espero que a gente possa nos falar muito mais. Gratidão, Eliane. E eu tinha falado no começo que a gente ia deixar uma surpresinha para o final, né? Então, a surpresa que eu acredito que agora não vai dar tempo, porque a conversa rendeu bem aqui, mas eu acredito que a gente contribuiu da mesma maneira, né? A primeira coisa, a gente colocar o nosso amor, o nosso propósito aqui, que eu tinha comentado com a Iva para ela fazer uma meditaçãozinha rápida com a gente aqui. Mas como a gente já indicou o teu canal do YouTube, então as pessoas podem procurar lá. No Instagram também tem. Né? Gente, obrigada então por vocês estarem aqui. Espero que a gente possa ter contribuído de verdade com vocês. Então amanhã eu coloco lá no meu canal no Instagram a dica do livro lá e o nome da Louise, né? Vocês têm já a dica da Iva também. E terça-feira a gente vai estar aqui com outro assunto. Conto com vocês aqui. Quem puder e quiser, printa a tela agora, nossa, e coloca lá no story de vocês e nos marca. Deixa eu desativar os comentários. Vamos fazer uma foto então. Vamos lá? Então vamos fazer, vou contar aqui. 3, fazer um print aí. 3, 2, 1. Uhum. Aí, acho que deu, né? Para vocês compartilhar, marca a gente, ou amanhã no post, vocês colocarem ver o que ficou para vocês, assim. Pra gente deixar a mensagem que contribuiu, se a gente contribuiu realmente. E se tiver perguntas, outros temas que vocês queiram que a gente traga, então sempre vai ser relacionado a, como eu falei, as terças do diálogo certo, ou seja, esse diálogo certo contigo, como que eu lido comigo, como é que eu converso comigo de uma forma produtiva, e esse diálogo certo com as pessoas que estão nos envolvendo também. Às 18h08, então. Super beijo, Iva, mais uma vez, super gratidão, né? Se deixa nós assim com uma energia super em alta aqui, tá? Obrigada quem está chegando agora e espero você na outra semana. Eu vou ter que encerrar que já está acabando. Beijo, tchau.